Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia da Chique e nesse vídeo eu estou trazendo um vestido que eu fiz em tamanho G com barbante número 2, que tem quase a mesma tex do fio Oni, e agulha número 3. Esse vestido ficou com 97 centímetros de comprimento. Vamos ver como faz? Meus amores, essa peça eu estou começando com uma correntinha do tamanho da cintura. Eu tenho 103 centímetros aqui, porque eu preciso de um número múltiplo de 24. Então, aqui no caso, eu tenho 240 correntinhas. Então, eu vou unir ela, o início ao final, com um ponto baixíssimo. Eu estou aqui conferindo que ela não vai ficar torcida. É só você puxar assim, olha só, deixar do mesmo lado. Faço a união com um ponto baixíssimo. E vou fazer a primeira carreira de ponto alto e correntinha. Eu começo a primeira carreira com 4 correntinhas, pulo um ponto da base, um ponto alto. E na sequência, uma correntinha, pula uma da base, um ponto alto. Termino a primeira carreira com a última correntinha e fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. Essa segunda carreira, eu vou fazer ela toda em ponto alto. Então, eu já começo com 3 correntinhas e faço um ponto alto em cada correntinha e em cada ponto alto da base. Termino a carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Inicio a carreira seguinte com 3 correntinhas, um ponto alto. No ponto alto seguinte, mais um. E na sequência, a repetição dessa carreira é uma correntinha, pula uma da base, 5 pontos altos, um em cada ponto da base. E aí repete uma correntinha e 5 pontos altos. No final sobraram 2 pontos para completar esse bloquinho de 5 pontos altos e aí fica tudo certinho. Carreira seguinte, eu começo com 6 correntinhas, um ponto baixo. Na correntinha seguinte, 3 correntinhas, pulo 2 da base e no ponto alto central do bloquinho de 5 eu faço um ponto alto. 3 correntinhas, um ponto baixo. Então, a repetição é essa aqui. 3 correntinhas, um ponto alto no ponto alto central do bloquinho da carreira anterior, 3 correntinhas, um ponto baixo na correntinha seguinte. Meus amores, eu termino essa carreira com as últimas 3 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial, que equivale ao ponto alto desse grupinho aqui. Aí inicio a carreira seguinte com 3 correntinhas e 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Isso equivale a 4 pontos altos, né? Então, eu faço 2 correntinhas e faço 4 pontos altos no ponto alto seguinte. E é essa a repetição dessa carreira. 4 pontos altos no ponto alto de base, 2 correntinhas para chegar no próximo ponto alto. Depois daquela carreira que eu mostrei para vocês, de 4 pontos altos e 2 correntinhas, eu fiz uma carreira toda em pontos altos, sendo um ponto para cada ponto da base, ou seja, 4 pontos altos no leque e 2 nas correntinhas. Fiz uma segunda carreira após a que eu mostrei para vocês, começando com 4 correntinhas, pulei um ponto da base, fiz um ponto alto e na sequência uma correntinha e um ponto alto por toda a carreira. E fiz uma terceira carreira após essa que eu mostrei para vocês, toda com pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto e correntinha da base. Agora, eu vou começar um ponto abacaxi, da seguinte forma. Eu começo com 4 correntinhas, que equivale a um ponto alto, uma correntinha, né? E faço um ponto alto, 2 correntinhas, pulo 5 pontos da base. No sexto, eu faço um ponto alto duplo, 3 correntinhas e outro ponto alto duplo no mesmo lugar. 2 correntinhas
E aí eu vou repetir. Pulo 5 pontos da base, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar, duas correntinhas, pulo 5 pontos da base, no sexto eu faço um ponto alto duplo, 3 correntinhas, outro ponto alto duplo. E vou fazer essa repetição por toda a volta. Seus lindos, eu fecho a carreira com as duas últimas correntinhas unidas com um ponto baixíssimo, a terceira correntinha inicial. Caminho com um ponto baixíssimo até essa correntinha. Eu faço 4 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. E aqui, nesse ponto alto duplo, eu vou fazer 5 pontos altos duplos separados por uma correntinha. Então, é o primeiro ponto, segundo, até ter 5 pontos altos duplos, todos separados por uma correntinha. E aí, repito o motivo, já que as 4 correntinhas equivalem a um ponto alto e uma correntinha, né? Então, eu faço isso aqui. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E nesse leque de ponto alto duplo, eu vou repetir 5 pontos altos duplos separados por 4 correntinhas. Eu terminei a carreira de leque, fechei com um ponto baixíssimo. Comecei essa carreira também com 4 correntinhas e um ponto alto. E aqui agora eu vou começar o abacaxi. Eu vou fazer o seguinte: 2 correntinhas, um ponto baixo na primeira correntinha entre os pontos altos duplos. Na sequência, 3 correntinhas e um ponto baixo no espacinho seguinte até ter 3 arquinhos. Feitos os 3 arquinhos, na sequência, 2 correntinhas e o ponto alto, uma correntinha, um ponto alto na coluninha que está formada aqui. E nós vamos repetir isso por toda essa carreira. São 2 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo até ter 3 arquinhos, 2 correntinhas e o ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Seus lindos, na sequência, a segunda carreira do abacaxizinho, ou seja, quando começam os arquinhos, eu começo da mesma forma com 4 correntinhas e um ponto alto. Na sequência, 2 correntinhas. E nessa carreira eu vou ter 2 arquinhos. Então, eu faço 3 correntinhas e um ponto baixo no arquinho seguinte. E, novamente, 3 correntinhas e um ponto baixo no último arquinho. Então, já tenho os 2 arquinhos, aí eu vou sair do abacaxi fazendo 2 correntinhas e um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto na coluninha. E vou repetir isso aqui. 2 correntinhas, um ponto baixo. E na sequência, 3 correntinhas, um ponto baixo. No arquinho seguinte, novamente, 3 correntinhas e um ponto baixo. Fazendo o último arquinho dessa carreira, 2 correntinhas para chegar na coluninha e repete. A terceira carreirinha de arquinho, a gente faz da seguinte forma. Começamos também com 4 correntinhas e um ponto alto. 3 correntinhas, um ponto baixo no primeiro arquinho, 3 correntinhas, um ponto baixo no segundo e último arquinho, 3 correntinhas e um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E aí repete o que eu acabei de fazer. 3 correntinhas, um ponto baixo no abacaxi, 3 correntinhas, outro ponto baixo, 3 correntinhas e repete o ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Nessa carreira, nós vamos finalizar aqui o abacaxizinho. Eu comecei com as 4 correntinhas e um ponto alto, que equivale a um ponto alto e uma correntinha, não é? Como eu venho falando. Aí eu faço 6 correntinhas, um ponto baixo no arquinho, num único arquinho, né, dessa carreira anterior, e novamente 6 correntinhas,
um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto nas coluninhas entre os abacaxis. E é essa a repetição dessa carreira. Termino a carreira, como sempre, fechando com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. Inicio também com 4 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Aí eu faço uma correntinha, pulo 2, daquele arquinho de 6, né? Pulo 2. Na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Aí eu faço uma correntinha e vou lá, conto 1, 2, 3 correntinhas também, partindo da coluninha. Faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E aí, novamente, uma correntinha e a coluninha, como tem sido sempre feita, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E essa vai ser a repetição de toda a carreira. Aqui eu faço uma correntinha, vou contar 3 correntinhas, 1, 2, 3, e faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Terminada essa carreira, eu vou fazer uma carreira toda em ponto alto, ou seja, 3 correntinhas e um ponto alto em cada correntinha e em cada ponto alto da carreira anterior. Lembrando que aqui era sempre uma correntinha só, né? Um ponto alto e uma correntinha. Então, um ponto alto em cada espacinho desses. E aí, na carreira seguinte, eu começo igualzinho essa daqui. Eu faço 4 correntinhas, pulo um ponto da base, um ponto alto, e a partir dali, uma correntinha e um ponto alto por toda a volta. E a terceira carreira dessa sequenciazinha, eu vou fazer toda em ponto altos novamente. Meus amores, fiz as 3 carreirinhas na sequência, como eu falei para vocês. Vou fazer a quarta em uma correntinha e um ponto alto. Então, eu começo ela com 4 correntinhas, pulo um ponto da base, um ponto alto, e na sequência uma correntinha e um ponto alto. Final de carreira, fechei a última correntinha na terceira inicial. Aí, daqui mesmo, eu já faço 5 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Na sequência, 2 correntinhas, pulo uma da base, na seguinte, faço um ponto baixo. E a repetição vai ser 2 correntinhas, pulo uma correntinha da base no ponto alto seguinte, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, pulo uma da base, na seguinte faço um ponto baixo. Terminei a carreira, fecho com um ponto baixíssimo, caminho com um ponto baixíssimo até a correntinha, faço 2 correntinhas, um ponto alto junto, uma correntinha, 2 pontos altos juntos. Novamente, uma correntinha e 2 pontos altos juntos. Essa é a repetição que nós vamos fazer em cada um desses meinhos aqui. Aí fazemos uma correntinha e chegamos no outro, com 2 pontos altos juntos, uma correntinha, novamente 2 pontos altos juntos, e uma correntinha, e novamente, fazendo sempre 2 pontos altos juntos, separados por uma correntinha, por 3 vezes. Termina a carreira, fecho com ponto baixíssimo, caminho com ponto baixíssimo até a correntinha seguinte, faço uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar, e na sequência uma correntinha e um ponto baixo em todas as correntinhas da carreira. Sempre isso, uma correntinha, um ponto baixo na correntinha seguinte de base. Seus lindos, depois daquela carreira de uma correntinha e um ponto baixo, eu fiz uma carreira começando com 4 correntinhas, pulando um ponto da base, fazendo um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. A carreira seguinte, toda em ponto alto, novamente 4 correntinhas, pula uma da base, um ponto alto, depois na sequência, uma correntinha e um ponto alto por toda a volta. A quarta carreira na sequência, toda em ponto alto.
E agora nós vamos fazer um pontinho diferente. Começamos da seguinte forma. 3 correntinhas, pula 2 pontos da base, 3 pontos altos no mesmo ponto de base, 2 correntinhas, novamente 3 pontos altos no mesmo lugar. Pulo 2 pontos da base, 1 ponto alto. E vou repetir isso. Esse ponto alto aqui já equivale a essas 3 correntinhas. Então, a repetição é essa aqui. Então, eu pulo 2 da base. No seguinte, eu faço 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Aí, pulo novamente 2 pontos da base e faço 1 ponto alto no seguinte. E faz isso por toda a volta. Meus amores, termina essa carreira fechando a última conchinha. Inicia a carreira seguinte fazendo 5 correntinhas, 1 ponto baixo na correntinha do arquinho seguinte da carreira anterior, novamente 2 correntinhas e 1 ponto alto no ponto alto. E na sequência, 2 correntinhas, 1 ponto baixo nas correntinhas, 2 correntinhas, 1 ponto alto no ponto alto. Cheguei no final da carreira, as 2 últimas correntinhas, eu vou unir com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aí eu vou fazer o seguinte, esse ponto é a repetição dessas 2 carreiras, só que descasadas. Então, eu vou fazer esse grupinho que eu fiz aqui, nessa coluninha, eu vou fazer nessa agora. Então, eu faço o seguinte, 3 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos aqui no iniciozinho da carreira. E aí eu sigo fazendo um ponto alto aqui no ponto baixo. E vou repetir esse grupinho no ponto alto. É essa a sequência dessa carreira. Fecha a carreira com um ponto baixíssimo, lá na terceira correntinha inicial, que equivale ao primeiro ponto alto. Caminhamos com pontos baixíssimos até a correntinha central desse grupinho. Aí aqui, como nós estamos repetindo as carreiras e elas são descasadas, aqui cabe um ponto baixo, né? Então eu faço uma correntinha, um ponto baixo, 2 correntinhas, a sequência é fazer um ponto alto. No ponto alto da carreira anterior, 2 correntinhas, um ponto baixo na correntinha. E isso por toda a volta. Final da carreira, fecho as 2 últimas correntinhas no ponto baixo inicial e vou começar como eu fiz a primeira carreira. A partir daqui nós vamos fazer repetição dessas 4 carreiras que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui eu começo com 3 correntinhas e o grupinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos e repete. Seus lindos, eu fiz 22 dessas carreiras, como eu expliquei para vocês ainda há pouquinho. São 11 dessas carreiras de conchinha, né? E eu vou mudar o ponto, ficou com 17 centímetros essa parte aqui. Eu vou mudar o ponto para começar a fazer cava e decote. Então, como eu vou fazer isso? Eu terminei a repetição dos pontos na carreira par, ou seja, na carreira que tem 2 correntinhas e um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto baixo. A carreira seguinte, eu vou fazer ela toda em ponto alto. Um ponto alto para cada ponto e correntinha que eu tenho na base. Então, eu começo com 3 correntinhas e vou fazer 2 pontos altos nas correntinhas e um em cada ponto baixo e ponto alto aqui dessa carreira. Fazer toda a volta assim. Meus amores, eu terminei toda a volta de ponto alto. Deixei aqui já só para arrematar. Fechei, né, com ponto baixíssimo. E aqui eu vou começar a fazer a subidinha. Aqui é a cava dos 2 lados. Então, como eu fiz essa divisão? Aqui está o final da minha carreira, o início, né? Início e final da minha carreira. Eu vou deixar como lateral do vestido. Então, eu contei aqui certinho. Eu tenho 20 desses arquinhos de cada lado. Então, eu dividi nessa carreira, eles ficam aqui no meio. Então, eu dividi aqui essa parte do meio. Olha lá, o fiapo está aqui. Aí, eu tirei 3 dessas conchinhas e vou começar aqui, olha só, eu marquei exatamente o ponto que está em cima do ponto alto para ficar mais fácil delimitar. Olha lá, marquei nos 4 lados isso. Olha lá, o ponto alto da
carreira anterior aqui, o ponto alto da última e o ponto alto da última carreira aqui. Isso nos 4 lados, já estão marcados. Certinho aqui, olha lá, dobra aqui, 3 conchinhas e a de lateral, a de costura, como alguns falam, né? Então, na sequência, eu vou fazer o seguinte. Isso daqui tudo é lado direito de ponta. Aqui na subida da alcinha, eu vou ficar fazendo frente e verso só para me facilitar a vida. Se você quiser, aí, você pode, a cada carreira, emendar o fio. Quando chegar lá no final, você arremata. E aí você volta e emenda de novo. O que eu vou fazer? Para me facilitar a vida, eu vou fazer o seguinte. As carreiras de ponto alto, o direito é desse lado, não é? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer repetição de 2 carreirinhas até chegar ao tamanho que eu preciso para minha alça. Vão ser essas 2 carreirinhas aqui. Uma de ponto alto, que eu já tenho. A seguinte, de um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E depois, novamente, a de ponto alto. Fazer isso até o final. Então, o que acontece? Eu vou fazer essa carreirinha de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, ficando o lado avesso, entendeu? Virando a peça. Então, como eu faço isso só para me facilitar a vida? Eu pego esse lado aqui, que é o meu avesso da peça, né? E eu vou começar a crochetar aqui. Então, eu vou ter as minhas carreirinhas de ponto alto e correntinha do avesso e as minhas carreirinhas de ponto alto combinando com o resto da peça. Aí não dá problema. Emendo aqui. E agora eu vou ter uma carreirinha que eu começo com 4 correntinhas, pulo um ponto da base, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Cheguei aqui no final da carreira, na minha marcação da outra cava, faço o último ponto alto, certinho, as 3 conchinhas e a de lateral. Aí eu viro a peça, como eu falei para vocês. E agora é a vez de uma carreira de pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto e para cada correntinha da carreira anterior. Então, eu começo com 3 correntinhas e faço um ponto alto na correntinha, um ponto alto no ponto alto. E faço assim até o final da carreira. Final de carreira, na correntinha inicial da carreirinha anterior, um na correntinha e um no topo da terceira correntinha, que equivale ao ponto alto. Aí eu viro a peça e agora é a vez da carreirinha de ponto alto e correntinha. Começo com 4 correntinhas, pulo, no caso, o ponto que eu acabei de fazer, o seguinte, que é o que equivale à correntinha, e a partir do próximo eu faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um da base, um ponto alto. E eu vou repetir essas 2 carreiras até eu chegar a um tamanho que me agrade, para começar a fazer a divisão, para fazer só a alcinha. Essa aqui é a parte das costas que eu vou fazer um pouco maior do que a da frente. Eu vou fazer o decote da frente um pouco mais abaixo. Já eu volto para mostrar para vocês a sequência. Com 18 carreiras dessas aqui, eu cheguei a exatamente 18 centímetros. Você mede aí quantas carreiras você vai precisar, se mais ou menos. Aqui eu vou fazer uma pequena alcinha, um pequeno decotinho, né, na parte das costas. Então, eu fiz 9 quadradinhos, do mesmo jeito, seguindo, depois de um ponto alto, uma correntinha, com uma carreira toda em ponto alto. Depois eu vou alternando essas 2. Já marquei aqui a outra parte que eu vou fazer, a outra alcinha igual desse lado, que é a parte de trás. Então, aqui eu consigo os 9 quadradinhos que eu tenho do outro lado. Meus amores, eu terminei as 2 alcinhas de um lado. Agora eu vou começar a fazer tudo isso que eu fiz aqui do outro lado, que vai ser a minha frente. Eu já amarrei a linha aqui com aquele esquema, não esquecendo do esquema de frente e verso, né? A carreira de um ponto alto e uma correntinha, a gente faz com o avesso virado, né, para o lado direito do outro ponto. Então, vamos lá. Eu vou fazer essa repetição, só que eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Eu vou resolver ainda se eu vou fazer 4 ou 5 carreiras de ponto alto, ou seja, 8 ou 10 dessas 2 repetições de carreirinha.
Seus lindos, depois de ter feito uma lateral na frente, eu cheguei à conclusão que o tamanho que eu tinha dito para vocês fazerem nas costas, para esse manequim, que é G, ficou grande demais. A cava ficou grande demais. Então, eu diminuí e deixei só 4 carreiras aqui depois do decote de trás. Olha lá, desmanchei dos 2 lados. E eu vou colocar isso na edição, tá bom? Lá, em vez de eu regravar lá, quando eu falei quantas carreiras para fazer, eu vou editar. O que acontece, gente? Crochê é normal acontecer esse tipo de coisa, por isso que eu sempre falo para vocês acompanharem na fita métrica. Então, o que acontece? Medindo, eu fiz 4 carreiras aqui nas costas e na frente eu tinha feito 8 carreirinhas aqui até chegar ao decote. Deixa eu fazer assim para dar para vocês verem. 8 carreiras, né, que puxa desde a cavinha até o decote, sendo 4 em pontos altos. Aí eu fiz aquele mesmo esquema de distribuição de alcinhas, eu fiz 9 quadradinhos. E eu fiz 11 carreiras da alcinha e eu vou unir. Eu fiz 11 porque eu achei legal deixar descasado. Aqui de um lado tá de correntinha e ponto alto, do outro lado tá a carreirinha de ponto alto, não é? Então, o que acontece? Esse é o lado direito da peça, a gente vira assim para emendar. Aqui tá a minha linha toda mastigada, porque eu desmanchei, né, como eu acabei de falar para vocês. Se você quiser, se você está achando confuso isso daqui, isso é uma forma que eu faço de emendar sem precisar virar a peça toda. Eu viro só a alça, quando acabar vai estar do lado certinho. Viram? Então, eu viro assim. Então, vamos lá. Pego aqui a correntinha do lado que eu acabei de fazer. Um ponto baixo no primeiro ponto de um lado, unindo com o outro lado. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto, unindo os 2 lados para ficar certinho, porque já que tem a carreira de ponto alto, não é? Para ficar certinha a emenda. E aí é só isso, gente, juntar ponto alto de um lado com o ponto relativo, o ponto equivalente do outro lado, até chegar ao final da alcinha. Pronto, juntei lá, ponto baixo, do início até o final. E olha como é que a união fica. Fica toda regularzinha. E aí, olha lá o que eu falei para vocês. Aí, aqui tá o lado certinho, a união certinha do lado direito no direito, né? E aí, terminado esse lado, a gente arremata e faz, na sequência, a alcinha do outro lado, que aqui é a frente, na mesma distribuição de pontos que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Com 11 carreirinhas dessa, terminando com essa aqui, aí eu vou unir da mesma forma com a carreirinha de ponto baixo. Não esquecendo também a questão de avesso e direito. Quem está fazendo, que nem eu, virando a peça, ao invés de emendar, a gente começa desse lado aqui, porque esse é o lado avesso do ponto alto, né? Então, nós voltamos 9 quadradinhos e começa aqui no ponto alto relativo ao 9º quadradinho. Terminei as 2 alcinhas, já vou fazer logo o acabamento, que eu vou fazer uma carreira toda de pontos baixos, na volta do decote e das 2 cavas. Eu vou fazer a distribuição de pontos da seguinte forma: 2 pontos baixos em cada lateral de carreira. Isso aqui, gente, é importante ressaltar para tomar cuidado para fazer o ponto baixo com o lado direito virado para o lado direito dos pontos altos, né? Aqui você saindo da emenda das alças, fazendo assim, já está do lado certo. Chegando aqui no decote e nas cavas, eu vou fazer um ponto baixo entre cada ponto alto. Aí aqui eu vou fazer o ponto bem apertadinho, bem mais puxadinho, e só isso, por toda a volta do decote e das cavas.